Bom, gente, para quem não sabe, eu sou a Dani. A minha intenção é fazer vídeos para vocês todas as semanas, todas as sextas-feiras. E tá sendo bem difícil achar temas, porque eu tô gravando vídeo todos os dias, então todos os dias eu tenho alguma coisa nova, né? Então os temas estão acabando, me mandem ideias aí, me mandem dúvidas de vocês para que eu possa criar vídeos também, tirando dúvidas, isso ajuda bastante, tá? Ontem eu gravei um vídeo falando sobre as distorções que a lente causa no corpo das pessoas, né, quando a gente está fotografando. E algumas pessoas me perguntaram, então, algumas coisas relacionadas a isso, que na verdade acaba a dúvida, a resposta acaba sendo na edição, né? Então, por isso eu resolvi fazer essa live de hoje para falar um pouco sobre esse assunto. O que acontece? Para quem assistiu o vídeo de ontem, acho que fica bem fácil de entender. As lentes elas são côncavas, né? Então elas são um pouco ovaladas na frente. Por causa disso, tudo que está perto dela, né, vai ficar maior. É como se você estivesse olhando o seu reflexo numa colher. A gente fica meio com o rosto meio distorcido. Então, quanto mais côncava for a lente, mais angular, né? Quanto mais aberta for a sua cena, quanto mais coisas a sua lente capta num espaço pequeno, mais distorção ela vai causar. E aí as pessoas me perguntaram coisas do tipo: ah, então eu não posso nunca fotografar uma pessoa de frente? Porque a minha lente sempre vai distorcer? Eu sempre sou obrigada a fotografar ela de cima, por exemplo? Ah, eu não posso fotografar determinadas pessoas, então, em determinadas posições nunca, porque ela sempre vai ficar distorcida? E, bom, a resposta é, na teoria, sim, você não poderia fazer determinadas poses com determinadas pessoas, ou melhor, você nunca poderia fazer determinadas poses porque sempre vai distorcer. Por exemplo, se eu virar de lado aqui e chegar perto da lente, eu estiver de frente, é que a minha câmera está posicionada um pouco mais alta, o meu braço vai ficar maior do que ele é na realidade. Então eu altero as proporções do meu corpo. Então eu não posso fazer essa foto? Pode, mas você tem que saber que isso vai acontecer. Então se eu estou deixando meu braço maior, o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ter que mudar a posição da câmera, eu vou ter que deixar a câmera mais alta para o meu rosto ficar mais perto da câmera e o meu rosto ficar maior do que o braço. Então eu vou enfatizar o braço, né? Tudo que fica perto da câmera fica maior. Ou eu deixo o braço aqui em evidência, mas eu vou editar ele. Isso eu vou ter que fazer, porque senão eu sempre vou sair com o braço gordo. E eu falo sempre pra vocês, gente, a modelo compra foto estourada, a modelo compra foto com ISO alto, a modelo compra foto, até foto desfocada, porque ela acha que a pele dela tá linda, né, na foto desfocada, mas foto com braço gordo ela não compra. Vocês podem ter certeza que ela não compra. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a distorção que a lente causa. Tem pessoas que têm o braço naturalmente gordinho, e aí a gente entra naquela questão que é extremamente pessoal sobre editar ou não editar, reduzir medidas ou não reduzir medidas. Isso é bem opção de cada um e do formato de trabalho de cada um. Mas quando você aumenta o trabalho, mas quando você aumenta o tamanho do braço da pessoa, porque você usou uma lente que distorce, você tem que arrumar. Porque você não pode entregar para a pessoa uma foto onde o braço dela pareça maior do que ele é na realidade. Eu tenho alguns exemplos para vocês aqui de como que isso acontece na prática, tá? Para quem não assistiu o vídeo, eu vou dar uma resumida bem rápida, tá? Uma coisa que eu falo muitas vezes, se vocês me acompanham, vocês já estão cansados de ouvir isso, o que fica perto da lente fica maior. Então, como eu falei, a lente é côncava, tudo que você aproxima da câmera aumenta de tamanho. Então, por exemplo, se eu colocar a mão aqui na frente, ó o tamanho da minha mão com relação à minha cabeça, tá vendo? Ela é muito maior do que a minha cabeça. Não tem como vocês discutirem, né? Se eu colocar a minha mão aqui atrás, ela fica muito menor do que a minha cabeça, ó, tá bem pequenininha. Tá vendo? Então, à medida que eu mexo com as coisas, eu coloco elas para frente ou para trás, eu modifico a proporção. Então, quando eu inclino a cabeça da pessoa para frente, eu aumento aqui, por exemplo, os olhos. Eu deixo os olhos maiores com relação aos ombros. Se eu fizer dessa forma, eu deixo o queixo maior. Então, isso tudo eu estou alterando o corpo da pessoa, eu estou alterando a realidade. Então, quando a gente fala, eu não gosto de Photoshop porque eu gosto da pessoa natural e eu não gosto de mexer no corpo da pessoa, a sua própria lente faz isso. Então, você já não está entregando uma foto da pessoa como ela é de verdade, você já está alterando
as formas da pessoa sem você perceber. Quando você fotografa a pessoa de lado, por exemplo, ó, quanto mais para trás tiver a cabeça dela, menor a cabeça dela fica, maior o ombro dela fica. Que eu tô de preto, vocês não estão me vendo tão bem. Mas ó, o meu braço ele vai ficar cada vez maior. Se eu colocar a mão aqui, vocês vão ter um parâmetro melhor. Ó. Esse aqui é o tamanho do meu braço. Ó. Quando eu trago a cabeça para frente, a sensação que dá é que o meu braço tem um tamanho mais natural. Conforme eu inclino a cabeça, ó, ele vai ficando cada vez mais realista, mais próximo da realidade do que é o tamanho do meu braço de verdade. Então, quanto mais para trás, quanto mais eu afasto a cabeça, maior parece aqui a largura do meu braço. Então, a gente vai distorcendo o corpo da pessoa sem perceber, só usando a lente, sem precisar de Photoshop. Então, quando eu causo essas distorções, eu preciso corrigir. E eu posso causar essas distorções no quadril, eu posso deixar o quadril dela maior. Imagina que a pessoa está aqui e eu estou fotografando ela de baixo, né? Então eu estou nessa posição, a minha câmera está exatamente aqui, nesse pedacinho aqui. O que ficou mais perto da câmera? É essa parte do quadril, né? O rosto dela ficou lá em cima, distante. Então o que vai ficar maior? O quadril dela. Se ela já é insegura com relação às formas do próprio corpo, ela já se acha gorda, ela já não se acha tão bonita, já não é tão feliz com o próprio corpo, se você aumenta as proporções do corpo dela, ela vai se sentir mais insegura ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente posiciona a nossa câmera. A gente tem sempre que pensar naquilo que a gente quer enfatizar e naquilo que a gente quer aumentar, porque a gente está aumentando alguma coisa o tempo todo, e ver se aquilo que a gente está aumentando agrada ou não a pessoa que está sendo fotografada. Se não agrada, você tem que editar. E foi por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, para mostrar para vocês como que a gente edita essas coisas que a gente não conseguiu corrigir na hora de fotografar. Por quê? Como eu falei, tá, então quer dizer que se eu fotografar assim, o braço vai sair largo. Então eu nunca vou poder fotografar uma pessoa de lado. Vai, mas aí você vem aqui e edita o braço dela, porque você deixou o braço dela maior do que ele era com relação à cabeça. Você nunca vai poder fotografar uma pessoa de baixo para cima? Vai, mas o quadril dela vai sair mais largo do que ele é na vida real. Então você vai ter que ir lá e diminuir o quadril dela também. Então tudo isso você precisa levar em consideração enquanto você está fotografando. Para mostrar para vocês um pouquinho, eu tenho alguns exemplos aqui que eu vou compartilhar minha tela. Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Falem comigo aqui no chat para eu saber se está tudo ok e se vocês estão vendo minha tela, tá? Vamos para a primeira foto aqui. Essa daqui é a Luana, que quem me acompanha já conhece a Lu, porque ela está sempre comigo, ela trabalha comigo, é uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas. Então, aonde eu vou, eu carrego ela. Ela está sempre comigo nos eventos, está sempre comigo nos ensaios. Essa é a Lu, como eu conheço ela, como eu vejo pessoalmente, como eu vejo no dia a dia, né? Então, essa é a Lu nas formas que eu estou acostumada a ver. Então, sempre que eu me lembro da Lu, eu me lembro dela nessas formas, mais ou menos desse jeito. Quando a gente fotografa a Lu, eu posso escolher nessa posição que ela tá, basicamente 3 ângulos. Por exemplo, eu posso fotografar a Lu a partir dessa posição, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas eu posso ficar próximo do braço dela, então eu vou ficar posicionada mais para a esquerda, então eu vou ficar próximo do braço dela, e eu vou ter essa foto aqui, que eu vou enfatizar o rosto dela. Então a minha câmera vai ficar mais perto do rosto dela. O que vai acontecer? O rosto dela vai parecer maior e o quadril dela vai parecer menor com relação ao corpo. Por quê? O rosto dela fica mais perto da câmera e o quadril dela fica mais longe. Então, à medida que ele fica mais longe, ele vai afinando. Então, eu consigo diminuir um pouco a silhueta dela. Se eu fizer o contrário e eu me posicionar mais próximo das pernas dela, então eu vou ficar mais para a direita, eu vou ter essa foto aqui, que é o quadril dela maior, enquanto o rosto dela fica menor lá no fundo. Então eu faço o triângulo contrário, eu faço um funil ao contrário. Eu deixo o quadril dela grande e eu vou diminuindo o rosto dela à medida que o rosto dela se afasta da câmera. Então vocês entendem o tamanho do perigo que tem aqui? Se essa daqui é a Luana que eu vejo todo dia, eu entregar essa foto para ela, o quanto isso pode deixar ela desconfortável?
se ela é uma pessoa que não é confiante com as formas do próprio corpo. A maior parte das mulheres que eu fotografo não são confiantes. Elas se sentem inseguras, elas têm desconforto com relação às formas, ou elas não gostam de algumas partes do corpo delas. A maioria delas reclama do quadril, da cintura, da barriguinha. E aí eu entrego uma foto para ela, onde eu aumentei ainda mais o quadril delas, que é uma parte que eu sei que a maioria delas já se sente desconfortável. Então, quando eu me posiciono nesse lugar, eu aumento o quadril dela. E aí, quer dizer, eu nunca vou poder fazer essa foto? Posso, mas eu preciso editar e ajustar as proporções para voltar o corpo da Luana para aquilo que eu vejo quando eu tô na frente dela pessoalmente. Eu não posso entregar uma foto dela com o quadril dela distorcido, com o quadril dela maior, com a proporção alterada, maior do que aquilo que eu vejo na realidade. Então, para entregar essa foto, eu preciso vir aqui e ajustar e deixar o quadril dela mais parecido com isso aqui, que é o que eu vejo todo dia. Essa foto aqui é a mesma coisa. Eu posso entregar essa foto para ela desse jeito, ou eu posso vir aqui e ajustar o rosto dela para eu posso ajustar o rosto dela para voltar às proporções originais. Então eu precisaria o quê? Diminuir os ombros, diminuir o rosto para equilibrar o quadril. Mas para muitas mulheres, como elas se sentem desconfortáveis com as formas, elas podem gostar da ideia de ter o quadril um pouco menor. Então aqui a gente consegue diminuir um pouquinho a silhueta das pessoas, só mexendo nos ângulos da câmera. Mas isso é uma decisão da forma de cada fotógrafo trabalhar, ou de cada modelo. Às vezes ela pede para emagrecer um pouquinho, para diminuir um pouquinho o quadril. Eu não vou entrar no detalhe se a gente deve fazer ou não deve fazer, eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes, eu já tenho um posicionamento muito claro sobre isso. Vou fazer muitos vídeos falando sobre isso também, mas não é o momento aqui, tá bom? Senão a gente vai ficar longo demais. Mas aqui eu poderia fazer exatamente a mesma coisa, diminuir os ombros, diminuir um pouquinho a cabeça, para deixar mais equilibrado com as formas do quadril dela, ou não, deixar assim para o quadril dela parecer um pouco menor. Existem casos, vão ser raros, mas existem casos em que a cliente vai pedir para deixar o quadril dela maior também. Tem pessoas que são bem magrinhas e que queriam o quadril um pouco maior. E aí pode ser que nesse momento seja essa a pose que você vai querer, ou esse o ângulo, né, que você vai querer trabalhar para deixar o quadril dela um pouco maior também. São raros, pelo menos comigo, né, são raros os casos que acontecem, mas acontecem também. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Por enquanto não, né, gente? Se alguém tiver dúvida, já manda aqui no chat que eu vou olhando de vez em quando, tá bom? Eu trouxe mais 2 exemplos para vocês aqui, 3 exemplos, na verdade, de fotos prontas, onde eu fiz esses ajustes, alguns por causa da lente e outros por causa de ajustes corporais que eu sempre faço por causa das modelos que eu conheço, por causa das coisas que elas me pedem. Ó, esse caso aqui foi uma moça que eu fotografei, que eu estava num espaço muito pequeno, então eu fotografei com uma 50 milímetros, fotografei com uma 50 milímetros numa câmera full frame, então eu tinha bastante distorção. Como eu estava no espaço pequeno, eu precisei chegar um pouco perto, eu fotografei de cima para baixo, e o que aconteceu aqui? Vocês não vão reparar, porque vocês não conhecem essa moça pessoalmente, mas a cabeça dela ficou enorme, enorme com relação ao corpo. Então, quanto mais angular for a lente, quando você fotografa a pessoa de cima, a cabeça dela fica mais perto da câmera. Então, o que acontece? A cabeça fica grande. A pessoa fica parecendo um mini craque, gente. É um perigo. Então, a gente precisa sempre mexer um pouquinho na cabeça. Se você não mostra muito o corpo, quando é aquela foto, por exemplo, que você pega a pessoa nessa posição, né? E você corta aqui e pega ela de cima. Fica lindo, você só vê aquela silhueta diminuindo. Mas quando é uma foto igual a essa aqui, que você mostra bastante o corpo, você percebe que o ombro dela está muito pequeno, o braço dela, a cintura, tudo está muito pequeno com relação à cabeça. Então parece que a cabeça dela ficou grande e o corpo dela ficou pequeno. Ela ficou bem desproporcional, ela fica achatada, né? Como se ela fosse achatada. Então quando eu levei essa foto para a edição, eu precisei ajustar o tamanho da cabeça para que ficasse mais proporcional ao corpo. Porque eu não poderia entregar para ela uma foto assim, porque ela ia olhar e ela não ia se reconhecer, ela ia perceber que tinha alguma coisa errada na foto. Talvez ela não saberia que é a cabeça dela que tá grande, mas ela ia olhar e ela ia pensar, nossa, tem alguma coisa esquisita, não tô bonita, sabe? Eu não tô me achando bonita nessa foto. Talvez ela não saiba dizer por quê, mas eu sei que o motivo é esse, porque a cabeça dela ficou
desproporcional, graças à minha lente. Não tem nada a ver com o corpo dela, ela não tem esse formato, ela não é assim. Isso foi um efeito causado pela minha lente. Quem trabalha com 24 milímetros, por exemplo, está acostumado a ver isso o tempo todo. Quem trabalha com 35 também, mas a 35 ainda é um pouquinho menos. Mas a 24 distorce bastante. Ó, aqui tem a foto já editada. Então, o que eu fiz? Diminuí um pouquinho a cabeça, dei uma ajeitadinha no ombro também, porque eu mexo muito no ombro das pessoas, porque eu trabalho muito com mulheres que não têm experiência com fotografia. Então, é muito cansativo para elas e muito maçante eu ficar toda hora, arruma postura, arruma postura, arruma postura. Eu falo pela quinta vez, ela já trava porque ela acha que ela tá fazendo tudo errado. A Dani já falou 5 vezes para eu arrumar a postura. Minha postura deve ser uma droga. Acho que eu tô fazendo tudo errado. E aí ela começa a ficar insegura e travar. Então, várias vezes eu deixo ela ficar naquela postura mais, às vezes um pouquinho mais curvada ou não tão bonita, desde que o rosto dela esteja bonito. Porque às vezes eu forço tanta postura que ela acaba perdendo um pouco a expressão natural. Então eu deixo ela ficar um pouquinho curvada, depois eu vou lá e dou uma limpada, arrumadinha no ombro, porque é bem fácil de fazer. Então eu deixo a postura dela ficar um pouco mais relaxada, né? Então vocês vão reparar aqui, ó, que o ombro dela aqui, ele estava mais redondo, né? Então eu dei uma puxadinha e deixei ele mais para baixo um pouquinho, como se ela tivesse um pouco mais, com a postura um pouco mais alinhada, né? Dei aquela afinadinha aqui, ó, no braço, né? Que ele também tá um pouco mais perto da câmera com relação à cintura. E a mão, se eu não me engano, também eu diminui um pouquinho, ó, tá vendo? Porque a mão dela tá muito pra frente, tá muito perto da câmera. Então, com relação ao cotovelo, ela tá muito grande, ó, tá vendo? Então dá a sensação que a mão dela é enorme. Aí aqui eu já deixei ela um pouquinho menor para ficar uma mão mais num tamanho mais realista. Aqui a gente consegue ter uma noção um pouco melhor das formas que ela tem, tá vendo? Então a cabeça dela tá num tamanho mais natural, a mão dela tá num tamanho mais natural. Aproveitei e aumentei o tamanho da coroa, né? Ó, aqui a coroa tá um pouquinho menor, né? Aqui eu já deixei ela um pouquinho maior. Aqui no caso da Júlia, ó, a Júlia é uma amiga minha. Essa foto da Júlia eu fiz para brincar com as formas, para testar as capacidades. Então, ó, aqui eu afinei tudo, mexi em cintura, mexi em braço, ó, e inclusive nas formas da vegetação aqui também, né, ó. Vocês vão ver que mudou bastante. Então eu dei uma esticada nela, alonguei um pouco a cintura, os braços, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Essa foto é muito antiga, eu editei ela, eu acho que em 2017 ou 2018, não tenho certeza. Não, 2018, é. Hoje eu já uso outras técnicas, então já daria para fazer muito mais, editar muito mais coisas aqui, mas vocês conseguem ter uma ideia de como ela fica mais alongada, né, aqui. E essa foto eu trouxe porque eu tenho um tutorial, acho que aqui no YouTube também, mostrando a edição dessa foto. Aqui eu mexi bem pouquinho e foi um pouco do que eu falei para vocês. A posição da perna dela deixou essa perna da frente um pouco mais larga do que ela é naturalmente, então eu dei uma afinadinha, ó, na perna. Afinei um pouquinho o braço, né, porque elas sempre me pedem, tá vendo? Aqui, ó, deixei o braço dela um pouquinho mais fino. Trabalhei um pouquinho a cintura para marcar melhor a cintura, porque ó, aqui o tecido ele tá muito para frente. Então ele mudou a forma do corpo dela. O corpo dela não tem essa forma, né? Então aqui eu puxei o tecido um pouco para trás para a gente desenhar melhor o corpo dela e ter uma noção melhor da onde termina o corpo dela. Então foi basicamente isso que eu fiz. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas fotos para a gente editar juntos, para eu mostrar um pouco de como funcionam essas ferramentas e o que vocês podem fazer com elas, né? Qual que é o potencial delas para vocês trabalharem. Eu trouxe uma foto minha para editar, para a gente não brincar com as modelos, né? Para ninguém ficar ofendido. Eu peguei uma foto minha mesmo, porque eu acho que é mais ético, vamos dizer assim. Deixa eu jogar um filtro nela aqui, porque um preset qualquer, porque ela tá zero edição. Deixa eu pegar umzinho aqui, ó. Pronto, esse aqui tá bonitinho. Só vou dar uma clareadinha. Eu tô usando uma tablet, tá? Uma Wacom Pro, eu acho. Vou colocar aqui, deixa eu
dar só uma clareadinha nela, porque eu acho que combina mais com essa... Vocês estão... Peraí, vocês não estão vendo, né? Deixa eu compartilhar a tela certa. Ah, não, estão sim. Ainda estão. Tá. Tirar um pouco da saturação do laranja aqui. E deixar ele mais clarinho. Tudo certo aí, né? Deixa eu ver. Qualquer coisa eu vou mandando aí no chat, gente, se alguma coisa der errado aqui. Pronto. E deixa eu ver, sombras. Eu nunca usei o Lightroom e o Photoshop junto com o OBS. Dizem que fica bem pesado, então vamos testar aí, né? Se ficar muito pesado, eu não sei o que eu vou fazer. Pronto. Acho que aqui tá legal desse jeito. É só pra gente brincar um pouco com a foto, tá? Então vou mandar ela lá pro Photoshop. Ó, pra quem nunca fez isso, pra quem não sabe zero Photoshop, nunca abriu o Photoshop na vida, eu vou mostrar pra vocês de um jeito que vocês possam fazer isso hoje, tá? Vocês não precisam aprender Photoshop pra fazer isso. É só você ir no Lightroom, abriu sua foto, editou, fez as cores, fez tudo que vocês fazem normalmente. Você vai na foto que vocês estão mexendo, aperta Ctrl E. No meu aqui, como é Mac, é Command E, né? Vocês vão apertar Ctrl E. Então, Command E. Aí a sua foto já vai ser aberta no Photoshop. Aí, agora temos a foto aqui. O que eu vou fazer? O que eu quero mostrar para vocês é só Liquify. O restante aqui é tudo brincadeirinhas que a gente pode fazer de edição depois. Mas eu não vou entrar no detalhe aqui para a gente não ficar muito longo, tá bom? Ó, o Liquify é o mesmo que o Dissolver, que eu acho esse nome terrível. Terrível. O meu tá em português, então chama Dissolver. Quem tiver em inglês vai chamar Liquify. Então você vem aqui, ó, Dissolver, ele vai abrir uma janelinha. Para algumas pessoas pode demorar um pouco, para mim também acho que ele vai demorar um pouquinho. Ele tem diversos comandos aqui, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, essa aqui é a ferramenta que a gente vai usar mais. Essa primeira ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta, o que ela faz? Ela vai distorcer as coisas, ó. Conforme eu passo, ela vai bagunçando tudo, ó. Onde eu passar, ela vai arrastar os pixels de um lugar para o outro, tá vendo? Então, deixa eu voltar. Aqui tem um restaurar tudo que volta à imagem original, tá? Essa ferramenta aqui é a que a gente vai usar mais para tudo, provavelmente. Então, eu vou dar uma passada nas ferramentas com vocês. Ó. O que vocês têm que ter o cuidado aqui nessa ferramenta? Vou até mudar a ordem que eu falei agora para ficar mais organizado. Vocês têm que ter cuidado com o tamanho dela. Então, ó, por exemplo, se eu deixar ela muito pequenininha, confirmem para mim se vocês estão vendo, tá? Se está dando tudo certo. Se eu deixar ela muito pequenininha e eu quiser diminuir o tamanho da cintura, conforme eu puxar aqui, ó, ela vai ficar toda torta, tá vendo? Ela vai ficar cheia de falhas, ó. Ó. Tá vendo aqui? Porque vai ser quase impossível eu conseguir deixar essa coluna alinhada puxando pedacinho por pedacinho dela. Ela vai ficar cheia de buracos, cheia de ondinhas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o meu pincel no maior tamanho possível, de acordo com a área que eu quero reduzir, ou que eu quero manipular. Então, ó, vamos lá. Eu vou deixar aqui o maior tamanho possível, e aí eu consigo ir puxando por inteiro, ó. Que aí eu consigo deixar a coluna um pouquinho mais arredondada, sem mexer tanto com cada pedacinho, né? Eu consigo mexer nas formas de uma vez só. Esses dois aqui eu vou mostrar no final. Essa aqui, deixa eu restaurar. Esse aqui é um pincel que eu considero inútil. Nunca usei para nada até hoje, não sei para que ele serve. Ele faz como se fosse um turbilhãozinho, assim, né? Ó, ele gira as coisas. Eu ainda não sei, não consegui achar a utilidade para ele. Se alguém tiver alguma ideia, pode me falar. Esse aqui eu uso bastante. Ele sozinho, ele já resolve a opção de diminuir, por exemplo, um braço, ó. Se você só apertar e segurar, ó, ele já afina o braço. Ó, deixa bem fininho, só para vocês verem que é possível, tá vendo? Só ele aqui, o que ele faz? Ele suga as coisas.
a partir do centro, né? De dentro para fora. Então, aonde você colocar, ó, ele vai sugando, ó, e diminuindo o tamanho das coisas, ó. Tá vendo? Quanto mais a gente passa, mais ele diminui. Essa ferramenta aqui faz o contrário, inchar, né? Ela vai aumentar as coisas. Então, se eu apertar aqui, ó, ele vai inchar, vai aumentar, ó. Então, à medida que a gente vai passando, ele vai deixando tudo grande, ó. Então, essa ferramenta aqui que eu uso, por exemplo, quando eu quero aumentar o tamanho de uma coroa, ou quando eu quero aumentar as flores que estão no cabelo, ou quando eu quero, às vezes, até aumentar o vestido, ou o tecido, alguma coisa desse tipo. Ah, não era OK que eu ia apertar, era o desfazer. Então, peraí, vamos voltar aqui, né? Não vamos deixar isso aqui horrível do jeito que tá. E vamos de novo, filtro dissolver. Deixa ele abrir. Vamos continuar. Me avisem aí se está tudo certo, gente. Deixa eu abrir de novo. Ah, fiz errado outra vez. Eu voltei no histórico. Deixa eu ver. Pronto. Ó, esse daqui eu também não uso. Aqui é a máscara. A máscara ela vai servir para bloquear as áreas da foto que a gente não quer alterar. Então, por exemplo, se eu der um risco aqui, ó, e depois usar essa ferramenta aqui para, até vou usar essa de distorcer, para poder mexer na imagem, tá vendo? A área que tá com a máscara, nada acontece. Então vamos tirar a máscara aqui para vocês verem, ó. Ela continua parada na mesma posição que ela estava, tá vendo? Então aonde a gente coloca a máscara, a imagem continua congelada. Para que a gente vai usar a máscara? Igual eu, ó, aqui, vocês lembram que eu mexi na coluna, né? Se eu for mexer na coluna de novo, ó, conforme eu puxo a coluna, eu vou puxar o véu junto. Então, o que eu faço? Eu uso a máscara para bloquear o véu. Venho aqui e bloqueio ele, ó. Que agora, quando eu mexer na coluna, opa, o véu vai continuar no mesmo lugar. Então, eu posso mexer na coluna, tá vendo? Aqui vai dar até um defeitinho. Deixa eu até arrumar melhor aqui, pronto. Aí eu tiro a máscara, o véu continua no mesmo lugar, tá vendo? Porque a máscara bloqueia ele e não deixa ele andar junto com o pincel que eu tô mexendo. Essa outra opção aqui é pra gente tirar um pedaço da máscara, tá? Então, se eu vier aqui e tirar, ó, eu posso apagar, e aí eu posso vir e corrigir esse pedacinho aqui que não foi pro lugar na hora que eu puxei, ó. Pronto. Aí ficou melhor, né? Então, nenhum. Pronto, tenho agora a curvatura mais bonita na coluna e o tecido continuou retinho, retinho, sem nenhum problema. Vamos voltar do jeito que estava. Então, essas são as ferramentas básicas do Liquify. Para trabalhar no corpo, a gente vai utilizar todas essas aqui associadas em algum momento. Essa foto aqui, ela não tem muita distorção. A distorção principal está aqui no ombro, né? Porque o ombro está mais perto da câmera, como eu falei. Mas como é uma foto de corpo inteiro, quase de corpo inteiro, a distorção não fica tão evidente. Mas essa foto aqui eu fiz uma brincadeira com ela. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu fiz uma foto como se fosse uma bonequinha. Então eu deixei tudo bem magrinho, a cintura bem fininha e os olhos grandões. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como que eu fiz, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês entenderem a possibilidade. Não foi exatamente essa foto, foi outra, né? Mas foi uma bem parecida com essa. Então o que eu fiz? Eu deixei a cintura bem fina. A gente pode puxar o quadril aqui para baixo, ó. Puxar o vestido, né, um pouco para baixo. Afinei bem aqui a cintura. Mas tem que ter um pouquinho de bumbum, né, gente? Não vamos deixar assim bumbum.
Aí eu posso, o braço eu posso diminuir ele com essa ferramenta que eu mostrei para vocês aqui. Posso diminuir ele assim, ou eu posso diminuir ele por aqui. Eu prefiro diminuir por aqui, porque aí eu mexo do jeito que eu quiser. Ó, venho trabalhando ele aqui. Vou puxar o ombro um pouquinho para baixo, como eu falei para vocês, que é a postura. A gente deixa o pescoço um pouco mais longo também, né? Vou tirar essa parte do vestido que tá aparecendo aqui, que tá muito grande. Ó, deixa o braço bem fininho, uma coisa quase esquelética. Aqui é só para vocês terem uma noção do que é possível fazer, tá vendo? Ó. E aqui eu vou diminuir o braço de trás. E tá vendo como é rápido? Não é nada muito demorado ou muito difícil. Ó. Posso deixar tudo bem pequenininho. Aqui eu vou diminuir um pouquinho. Mexer um pouquinho na posição da mão. Vou deixar bem pequenininho. E diminuir esse braço. Ó. O que eu quero mostrar para vocês é só o que é possível fazer, tá? Aqui também vou diminuir mais ainda o braço, para ficar bem com cara de desenho mesmo, tá? É isso que eu quero, que fique com cara de desenho. Para não parecer realista. Pronto. Aí, aquelas brincadeiras que a gente sempre vê com o tecido, por exemplo. Eu posso pegar esse véu aqui e começar a brincar com ele, ó. Abrir, fazer umas ondas. Ó. Puxar ele um pouquinho. Deixar ele mais interessante, tá vendo? Então, tudo feito dentro da mesma ferramenta. Aqui o joelho tá muito para frente, né? Vamos deixar ele mais para trás, vou puxar um pouco a barra. Aqui a gente corrige até os erros também, os defeitos do cenário, ó. Tá vendo que aqui aparece uma linha, que é a minha parede, ó? Eu posso puxar e tirar ela da cena, sem precisar fazer um replace, né? Sem precisar colar alguma coisa aqui por cima. Tá vendo como eu consigo já dar um outro efeito para essa foto? Só brincando aqui, ó. Ó. Pronto. Já deixei essa foto um pouco mais artística, né? Lógico, isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? A gente não vai fazer isso com ninguém. Quer dizer, a gente pode fazer desde que a intenção seja essa, né? Seja um pouco mais artística. Vou deixar os olhos bem grandões. Aumentar os olhos. Com os olhos fechados não é tão legal. Ó, deixar os olhos maiores. Tem outra técnica também para aumentar os olhos, mas não é para essa aula. Pronto. Os olhos bem grandões. Pronto. Já temos a Dani com cara de bonequinho. Essa sou eu, tá, gente? Para quem não sabe, sou eu de peruca loura. Esse foi um autorretrato que eu fiz na quarentena. Vamos aumentar os cabelos também? Ó, deixar os cabelos bem grandes. Opa, aqui ficou feio, né? Vou desfazer. Pronto. Aumentar um pouquinho essas penas. Ó. Então, tá vendo o poder que essa ferramenta tem para a gente brincar com a imagem? Quanta coisa legal que a gente pode criar. Ó, esse braço aqui ficou feio, né? Vamos aumentar só um cadinho aqui para deixar um pouco menos exagerado. Acho que assim já tá melhor. Então, esse aqui foi uma brincadeira que eu fiz para vocês terem uma ideia das possibilidades. Agora aqui, a partir daqui, peraí que eu ainda vou mexer um pouquinho nesse olho, porque ele tá meio torto. Pronto. Vocês conseguiram ter uma ideia aqui de quais ferramentas que eu usei e como que eu usei? Que é isso que eu quero, tá? Que vocês entendam mais ou menos para que serve cada uma dessas ferramentas. Vocês viram como que é rápido para fazer? Não fiz nada aqui absurdo e já modifiquei a foto completamente, né? Então, por exemplo, se você tivesse uma noiva ou uma moça segurando um véu por qualquer razão, ou se você tem um vestido que você quer deixar esvoaçante, você pode fazer esse efeito usando essa ferramenta aqui. A gente pode diminuir um pouquinho o braço de alguém usando essa ferramenta aqui, não precisa diminuir tanto, tá? Arrumar um pouquinho a cintura, botar um pouquinho, ó, um pouquinho de bumbum, ou tirar um pouquinho de bumbum, se a gente quiser. Deixa eu tirar aqui porque isso ficou horrível. Mas a técnica é essa. E agora, o que a gente pode fazer? Tem uma ferramenta que ajuda muito,
que vai mostrar pra gente todos os estragos que a gente fez na foto. Porque quando a gente começa a usar o Liquify, a gente fica meio cego. Então você nunca afinou o suficiente, você nunca ondulou o suficiente, você nunca mexeu o suficiente. Então essa ferramenta ela ajuda a mostrar pra gente tudo que a gente fez, que é o reconstruir. Ó, aqui ele vai mostrar a intensidade do efeito que a gente fez. Então conforme você vai reduzindo, ó, ele vai voltando a pessoa ao que era normalmente, tá vendo? Então você pode desfazer tudo o que você fez inteiramente ou um pouquinho. Então, por exemplo, essa foto está extremamente exagerada, eu não quero essa foto do jeito que está. Então, eu posso desfazer um pouquinho. Em que ponto que está legal? Eu acho que mais ou menos aqui está legal, por exemplo, ou mais ou menos aqui. E aí eu posso deixar só a intensidade do efeito que eu gostei. Então, por exemplo, se você só fez um pouquinho de retoque, talvez no corpo, talvez na cintura, mas você exagerou, você pode ir diminuindo a intensidade do retoque por aqui. Então, você pode deixar um pouquinho menos. Ou, se você quiser, você pode usar essa ferramenta aqui, que é um reconstruir também, só que ela é localizada, você passa ela só onde você quer reconstruir. Por exemplo, eu acho que, sei lá, esse braço não tá legal, então eu vou reconstruir o braço. Você seleciona o pincel e vai passando só aonde você quer reconstruir. Conforme você passa, ele vai voltando ao normal. O resto da foto continua igual. Eu adorei o véu, eu quero o véu assim, mas o braço eu quero natural, a cintura eu quero natural, mas o véu eu não quero mexer. O olho eu quero que volte ao normal. Você vai deixando tudo normal. O cabelo também eu gostei dele grande. As peninhas eu também gostei dela grande. Vou deixar do jeito que tá. Então, essa aqui é a foto da Dani natural, só que com o véu bonito, com o cabelo um pouquinho aumentado, já que é peruca mesmo, pode aumentar, né? Eu vou botar o braço também, né? Porque esse braço aqui não é o braço da Dani. Então, eu tenho a foto original também, sem aqueles efeitos todos aplicados, mas com o véu bonito que ficou aqui, o vestido também, né? Vou deixar o vestido mais naturalzinho. Então eu tenho esses efeitos, eu consigo recuperar os efeitos que eu tinha feito antes. Então, assim, eu queria dar um overview para vocês das ferramentas que a gente tem para trabalhar e do que é possível fazer. Então, eu peguei uma foto que dá para brincar mais, né? Que tem algumas possibilidades mais artísticas para vocês sentirem o que é possível fazer. Mas eu também tenho, deixa eu voltar aqui, né? Vamos deixar essa foto bem maluquinha do jeito que eu tinha planejado. E eu vou pegar uma outra foto para vocês verem aqui o que mais que dá para fazer. O que mais que eu separei aqui? Vou pegar esse aqui da Luana. Deixa eu ver essa. Ou essa aqui. Tem algumas fotos dela aqui que dá pra gente brincar. Vamos nessa daqui, né? Essa aqui tem mais rosto. Eu posso mostrar outra coisa para vocês. Então, como eu diria para mandar essa foto pro Lightroom? Conseguiram entender aí, gente, a ferramenta? Mandem para mim aqui no chat se vocês têm alguma dúvida, que eu já explico antes da gente encerrar, tá bom? Eu vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês, mas já vão perguntando aqui se vocês tiverem dúvidas. Essa aqui é uma foto da Luana, tá crua, tá sem edição nenhuma. Eu vou direto para o Liquify, filtro, dissolver. O que a gente já nota nessa foto logo de cara? Mesma coisa que eu falei no começo da live, né? Ela tá de frente com a câmera, o braço dela tá pouca coisa maior, porque além de estar um pouco do alto, né? A câmera tá um pouco de cima para baixo, então tá perto dos olhos dela, os olhos dela já estão com bastante evidência, mas o braço dela ainda tá um pouquinho maior. Então o que eu faria nessa foto logo de cara? A primeira coisa é, a gente vai mexer um pouquinho aqui no ombro. Porque a postura dela não tá a melhor, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui a posição, as costas dela para deixar ela um pouco mais, a postura um pouco mais
Peraí que tá um pouquinho lento aqui. Aí. E eu vou diminuir um pouquinho o braço. Assim, o Liquify tem seus limites. Por exemplo, se eu começar a puxar aqui, eu não tenho nada para preencher nessa área. Então ele vai ficar um buraco aqui, né? Eu posso ir puxando das costas, né, da parte de cima das costas para baixo para tentar cobrir. Mas ele não vai me dar um efeito perfeito, ó, porque eu não tenho essa parte aqui da tela estava cortada. Eu vou deixar assim porque depois eu poderia fazer uma separação de frequência para consertar essa parte, né? Vou ajustar o braço dela aqui, né? Porque tá um pouquinho amassado. Ela apertou o braço no corpo, né? Ela fez isso aqui, ela apertou. Então deu esse montinho aqui, né, no braço. Vamos diminuir ele um pouquinho. E eu vou dar uma pequena puxadinha nele aqui. Para deixar ele um pouquinho mais fininho. Vamos arrumar um pouquinho as costas. E eu vou puxar aqui para preencher essa área que ficou sem nada. Pronto. Ó, como eu falei, não fica tão legal porque tá faltando uma parte aqui. Mas na edição a gente preenche isso aqui depois, né? De outra maneira. Deixa eu dar uma preenchidinha, pronto. Vou puxar o ombro dela um pouquinho para baixo, ó, por causa da postura também. Então, para puxar, tudo com a mesma ferramenta, ó. Eu vou puxando aqui, vou dar uma afinadinha no pescoço. Na verdade, aqui eu não vou afinar o pescoço, eu vou jogar o cabelo dela para frente, ó, como se o cabelo dela estivesse mais na frente do pescoço. Então, eu jogo o cabelo dela para frente. Aqui também eu vou dar uma puxadinha, só para tirar um pouquinho da curvinha do pescoço. Pronto. E que mais? Eu acho que aqui tá legal. Agora eu vou mostrar uma outra ferramenta para vocês que vocês não viram ainda, que é essa ferramenta do bonequinho aqui, ó, tá vendo? Tem um bonequinho. Quando você clica nele, ele vai ver se tem um rosto na foto. Se tiver um rosto, ele adiciona pontos, tá vendo? Que deixa você brincar com o rosto da pessoa. O que isso significa? Ó, tem um bonequinho, se você clicar nos pontos, você pode manipular eles, ó. Eu posso deixar o rosto dela mais largo, mais fino. Ó, eu posso aumentar os olhos ou diminuir. Tudo através dos pontos. Eu posso fazer ela aumentar a boca dela, posso fazer ela sorrir. Tudo aqui dentro do Photoshop. Ó, virar um pouco os olhos. Eu posso fazer por aqui. Deixa eu voltar. Ou eu posso vir aqui, ó, também, nesse painelzinho aqui, ó. Dissolver sensível ao rosto. Por aqui eu acho mais fácil de controlar, porque a gente vai pelos números. E aí você consegue deixar um lado exatamente igual ao outro. Por exemplo, aqui a gente trava o cadeadinho aqui, o link, né? Conforme você mexe um olho, o outro também mexe. Então, se eu aumentar o tamanho de um olho, o outro também aumenta. Ó. Eu posso deixar os olhos dela grandes ou pequenininhos. Eu posso mexer na posição do olho, na altura, quer dizer, né? Deixar eles mais altos, deixar eles mais largos, deixar eles mais inclinados, e deixar eles mais juntinhos ou mais separados. Eu não vou fazer isso não, que isso é muito feio. O nariz também, deixar ele menorzinho ou maiorzinho. Fazer ela sorrir. O sorriso é horrível, gente, mas se você colocar só uma pontinha de sorriso, meio Mona Lisa, assim, já fica bonitinho, tá vendo? Se você fizer isso, fica horrível. Mas uma pontinha, quando a pessoa tá muito carrancuda, fica legal. Às vezes a modelo não. Você pede pra ela ficar séria, ela faz cara de brava, né? Aí você vem aqui, ó, na cara de brava dela e dá só uma puxadinha pro lábio, dá só aquela levantadinha. Já fica muito mais suave a expressão. Aqui você também pode aumentar ou diminuir os lábios. Ó. Isso que ela vai chorar, né, quando a gente faz isso. Tadinha. Ai, Lu, desculpa. Você pode deixar a boca maior, menor. Olha que bonitinha. Parece um desenho. Ó. Ai, ela vai me odiar por isso.
E que mais? A testa, a gente pode deixar maior ou menorzinha. O queixo também, ó. É bem gostoso de brincar aqui. Ó, largura do rosto, que foi o que eu mexi para vocês verem, né? Ó, tudo por aqui. Vai parecer um desenho agora. Então, essa ferramenta ela é bem útil, dá pra gente brincar bastante. Lógico, aqui eu mexi muito na aparência da Lu, né? Distorci ela inteira, mas a gente não vai fazer isso com o cliente. Vamos restaurar aqui. E não voltou os olhinhos. É, por alguma razão os olhinhos não voltaram. Vamos voltar eles na mão aqui. Pronto. Também os lábios. Nada, né? Na verdade, do rosto voltou. Deixa eu ver assim como eu restaurar aqui. Pronto. Normalmente, a gente nunca vai fazer uma alteração dessa para um cliente, a menos que a gente esteja brincando ou queira fazer uma foto artística de alguma maneira, igual eu fiz as bonequinhas, por exemplo, né? Eu fiz uma série de fotos desse jeito. Mas, por exemplo, tem casos, ó, é o caso da Lu. O olho direito dela, ele tá pouca coisa maior do que o esquerdo. Então a gente pode vir aqui e corrigir. Na verdade, ele não tá maior, ele tá mais alto, né? Então vamos deixar ele um pouquinho mais parecido com o outro. Eu posso fazer isso por aqui. Opa, tá marcado os dois. Vou aumentar só o de cá, ó. Deixar ele mais parecido um com o outro, né? Eles ficam mais equilibrados. Quando você faz isso aqui, você não está mudando o rosto do cliente, porque ela saiu com um olho maior do que o outro. Esse é o tipo de ajuste que você não vai estar tá mudando a aparência da pessoa, sabe? Você não está transformando ela em algo que ela não é. Você está corrigindo algo que vai ajudar um pouquinho na autoestima dela. Então, qual é o problema de você vir aqui e corrigir o olho dela? Tem pessoas que sempre pedem para afinar o nariz. Você pode vir aqui e só dar uma diminuidinha. Eu não gosto de fazer isso, normalmente eu não faço por aqui. Eu faço só com a sombra, né? Então eu faço um Dodge and Burn aqui no nariz, que eu acho que isso já fica mais natural do que a gente mexer aqui na largura mesmo. Só um Dodge and Burn aqui em cima normalmente já resolve. Os lábios também eu acho muito difícil mexer. Normalmente eu não mexo. O que acontece às vezes é do batom estar borrado. E aí, às vezes, eu corrijo aqui. Deixa eu ver se o dela precisa de alguma correção. Que é bem comum precisar. Ó, vamos ver aqui. Ó, talvez esse lado aqui tá um pouquinho maior do que o outro. Pode até ser o natural dela, não vou nem dizer que o batom tá errado. Mas eu venho aqui às vezes e dou uma pequena ajustadinha para deixar os dois lados iguais. Isso eu costumo fazer algumas vezes, né? Tá vendo? Esse lado aqui tá menor do que o outro, eu venho aqui e deixo os dois iguais. Isso algumas vezes eu faço. Né? Deixar os dois lados do lado igual. Então, são coisas que ajudam um pouquinho a equilibrar melhor a expressão. Dificilmente você vai usar esses controles todos nesse nível e mexer demais no rosto de alguém e mudar todas as formas. Às vezes também a gente mexe um pouquinho no maxilar, deixar ele um pouquinho mais marcado ou menos, porque quando você às vezes fotografa de cima, o queixo pode ficar um pouco curto demais. E aí você pode vir e subir um pouquinho, né? Aqui, opa. Cadê? No maxilar, ó, não, peraí, altura do queixo, na verdade. Quando você fotografa, eu, por exemplo, como eu tenho o queixo muito curto, se eu abaixo um pouquinho a cabeça, eu fico sem queixo. Então, às vezes, se é o meu caso, eu errei em pedir para a cliente abaixar a cabeça se ela tem o queixo curto, porque o queixo dela some na foto. E aí, talvez ela não goste da foto por isso. Então, vale a pena dar uma puxadinha no queixo, nesse caso, aqui, né, para deixar o queixo levemente maior e fazer com que a cliente volte a ter o queixo que você desapareceu na foto, que você fez desaparecer na foto. Então você não está alterando o corpo dela, né? Você está restaurando a proporção do corpo natural que ela tem. Aqui as flores que eu falei para vocês, ó, eu posso aumentar as flores com essa ferramenta aqui. Então o que eu faço, ó? Eu deixo ela um pouquinho grande e vou, ó, clicando nas flores e deixando elas grandes. Ó. Parece que elas vão desabrochando, né? Eu gosto desse efeito, ó. Deixar elas bem grandonas. Assim. Bem grandonas. Quando você olha aqui, você percebe que eu aumentei,
porque você viu eu fazendo. Mas quando você vê a foto pronta, você não percebe que as flores aumentaram. Tanto que ninguém nunca olhou, nossa, Dani, aumentou a flor nessa foto. Ninguém nunca falou isso pra mim. É na foto pronta, né? Olhando lá no Instagram na hora que eu posto, por exemplo. Mas na hora que você vê o efeito, você vê eu fazendo, você percebe. Aqui ficou um pouquinho exagerado, né? Então a gente pode vir no. Cadê? Nesse pincelzinho aqui e diminuir um pouquinho, né? Porque eu exagerei um pouquinho. Pronto, assim tá mais natural. E é isso, gente. O braço dela aqui eu vou voltar, né? Porque eu desfiz tudo. Então vamos diminuir um pouquinho o braço dela. As costas também eu perdi o que eu tinha feito. Vou deixar o braço dela um pouquinho mais levinho, mais fininho. Tá vendo? A gente não precisa diminuir muito. Ó, vamos comparar aqui no reconstruir o que foi feito. Ó. O braço dela a gente não precisa diminuir muito. Mas eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais satisfeita de se ver desse jeito do que desse jeito. Porque aqui o braço dela não tá gordo, ele tá amassado, né? Poderia ser uma coisa resolvida na direção. Mas ela estava segurando o tecido com o braço, então o braço dela ficou amassado. É um tipo de coisa que não deixa ela mais bonita, né? É um tipo de coisa que vai deixar ela mais, né? Menos elegante. Então, se eu puder vir aqui consertar, ela vai gostar mais da foto. Então, ó, aqui a gente já dá uma valorizadinha na imagem dela. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa antes da gente finalizar? Eu vou deixar para vocês essa foto aqui. Cadê? Para vocês editarem, se vocês quiserem. Vou deixar o arquivo. Eu tenho duas fotos, na verdade, que eu tinha separado. São essas duas aqui, ó. Essa aqui também. Ó, vamos abrir essa aqui também rapidinho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aí, tá? Se vocês não tiverem, eu já vou encerrar. Essa foto aqui também são poucas coisas que tem para fazer, mas é basicamente o que eu mostrei na foto da Luana. A gente vai editar o braço, ó, melhorar um pouquinho a postura, filtro, dissolver. Ó, essa foto aqui, se eu não me engano, eu editei também uma bem parecida com essa. Eu apliquei o efeito da outra foto. Deixa eu ver. Escolhi fotos minhas pra gente não estragar os modelos, né? Minhas e da Lu, porque a Lu é minha amiga, eu sei que ela vai ficar brava comigo. Ó, essa foto minha aqui, vou fazer bem rapidinho pra vocês verem o que eu faria nela. Eu vou diminuir os braços, pelo motivo que eu já falei, tá muito perto da câmera. A câmera tá bem de frente, né? Então, deixaria o braço desse jeito. Melhorar um pouco a postura, porque eu estava bem curvada nessa foto. Aqui também o vestido ele tá um pouquinho apertado, tá vendo? Então ele tá fazendo uma dobrinha, né, que eu já não gosto. Então eu dou uma puxadinha nele aqui, pra ele ficar mais certinho. Pronto. Os cabelos eu acho tão legais. Só essa ponta aqui que tá feia, né? Vamos dar uma mexida nessa ponta. Pra ela dar uma sumida. Gente, todas as linhas, quando você faz Liquify, elas têm que ficar retas, elas não podem ficar arredondadas, senão vai ficar muito na cara que você mexeu, né? Aqui, acho que tá legal. O que mais? Eu vou diminuir um pouquinho esse cotovelo também, porque em vista do outro braço, né? Ele ficou um pouco grande. Tá vendo? É isso que eu falo de proporções. Vocês têm que olhar a foto por inteiro e ver se uma parte do corpo não tá muito grande com relação ao restante da foto. Então, ó, tipo, a mão parece um pouco grande com relação ao resto do corpo.
Vamos diminuir só um pouquinho. Eu tenho uma mão bem pequena, minha mão não pode ter ficado tão grande. Então vamos diminuir um pouquinho. Pronto. Vou dar uma puxadinha nesse tecido aqui, só para deixar ele mais interessante. Ó. Pronto. Né? Vou puxar esse aqui um pouco mais também. Aqui em cima tem umas marcas que eu não gostei. E a gente pode aumentar essas penas, né? Ó, um pouquinho. Só tem que ter cuidado de sempre puxar na direção da pena também, porque se eu puxar para o lado, ó, já fica feio, tá vendo? Tem que ser sempre na direção da pena. Tá vendo? Não precisa ser uma coisa demorada. Eu já tô praticamente terminando. Ó, vamos puxando aqui. Tudo bem que tá, meu computador tá lento, né? Por causa desse OBS. Pronto. Agora a última coisa aqui, ó, tem uma parte do meu ombro aqui que não tá legal. Então vamos arrumar. Ó, a minha clavícula. Vamos deixar ela certinha. Para ficar mais elegante. Pronto. Agora, o que a gente faz? A gente vai lá ver o estrago, né? Que eu fiz. Vamos ver o estrago. Deixa eu fechar esse dissolver do rosto aqui, porque eu não vou usar. Eu venho no reconstruir e a gente faz uma comparação aqui de tudo que a gente mexeu, ó. Isso aí. E aí você pode escolher, ah não, acho que tá magra demais. Eu emagreci 10 quilos, tá? Dessa foto pra cá. Então essa aqui sou mais eu hoje do que essa aqui. Então vamos deixar assim, ou deixar mais assim. E aí a gente pode escolher a medida que a gente quer trabalhar. É isso, gente. Eu vou deixar essas duas fotos para vocês editarem e vocês podem usar, postar, brincar, colocar efeito, fazer o que vocês quiserem, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E... peraí. Então é isso, gente. Vou deixar essas fotos para vocês editarem, vou colocar na descrição do vídeo. E aí, se vocês editarem, postem e me marquem, porque eu quero ver essas fotos editadas. E brinquem com a ferramenta, eu acho que vai ser legal. Podem fazer o que vocês quiserem, deixa eu com olhão, com a boca grande, distorcida. Brinquem com o que vocês quiserem, que eu não vou ficar brava, prometo para vocês. Pelo menos não muito, ou eu vou tentar não levar pro pessoal. E eu quero ver o resultado de vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Então, acho que é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Beijo para todo mundo, boa noite e até a live da semana que vem.